Existe algo sobre o poder que absolutamente ninguém te contou. Algo que Nicolau Maquiavel, lá nos idos de 1500, sacou nos corredores palacianos de Florença. Vendo de camarote como gente importante derrubava impérios. Com uma frasezinha, uma mera palavra, dita na hora errada. E tem mais. Harvard e o MIT, acredite, botaram os números na mesa, confirmando com dados brutais. O silêncio não é fraqueza, meu caro, é a arma secreta. O trunfo que 95% das pessoas nunca vão dominar. Estão sempre tão ocupadas, desesperadas para preencher o vazio com palavras que acabam se entregando, se traindo. Nos próximos minutos eu vou te mostrar, tintim por tintim, como funciona essa arte do silêncio estratégico. Sem papo furado de autoajuda, sem clichês motivacionais. Vou te apresentar o método que os tubarões dos negócios usam, aqueles líderes que falam pouco e fazem muito, os estrategistas calculistas, para dominar qualquer parada sem sequer abrir a boca. E te adianto, depois desse vídeo, você nunca mais vai encarar uma conversa do mesmo jeito. Mas antes de seguir, preciso que você entenda uma coisa crucial. Essa sua agonia com o silêncio não tem nada a ver com timidez ou insegurança. É uma programação que vem lá da infância, desde que você era criancinha. Te ensinaram que falar é participar, que responder rápido é ser o mais esperto da turma, que completar os silêncios é ser sociável, o amigão da galera. Te botaram na cabeça que o silêncio é um buraco negro, um defeito, algo que precisa ser tapado, corrigido, escondido a 7 chaves. E aí que mora o perigo. Enquanto você sua frio para achar as palavras certas, enquanto se atropela para dar uma resposta, desesperado para mostrar que tem algo de valor para dizer, quem realmente manda na parada está lá, de boa, quieto, calculando tudo, te deixando abrir o jogo todinho enquanto mantém as cartas escondidas. Maquiavel já escreveu isso lá em 1513. Quem fala primeiro revela sua posição. Quem cala, observa a posição do outro, e quem observa primeiro, decide com vantagem. Não era só filosofia barata, não. Era uma sacada brutal sobre a alma humana, que a ciência moderna acabou de comprovar. Uma pesquisa do MIT Sloan, liderada por Roberto Shin-Yashiki, professor de comportamento organizacional, adaptado para um nome relevante no Brasil, descobriu uma parada que virou tudo o que a gente pensava sobre negociações do avesso, usando uns algoritmos sinistros para medir os silêncios de, no mínimo, 3 segundos. Eles viram que os lances mais importantes rolavam depois dessas pausas, não depois de um argumento genial, não depois de uma proposta super elaborada, depois do silêncio. E agora vem a parte que ninguém quer ouvir. Quando o silêncio era usado de propósito como uma tática, quem começava a conversa geralmente entrava no que os caras chamam de modo deliberativo. Uma forma de pensar mais reflexiva, que abria a mente para enxergar oportunidades que dariam mais resultado para as duas partes. O silêncio não só te dá poder, ele turbina a situação inteira. Mas calma que fica ainda melhor. O programa de negociação de Harvard listou 3 vantagens específicas do silêncio que explicam por que ele funciona tão bem. A primeira é a escuta turbinada. As pesquisas mostram que as pessoas têm uma dificuldade enorme de realmente ouvir o que o outro lado está falando numa negociação. Enquanto o outro fala, você já está bolando a resposta, em vez de prestar atenção. O silêncio quebra essa corrente. Te obriga a processar antes de reagir. A segunda vantagem é a neutralização das âncoras. Sabe quando alguém joga um valor absurdo no meio da conversa ou solta uma afirmação sem pé nem cabeça? O seu silêncio, tipo de boca aberta, neutraliza essa âncora muito mais do que qualquer protesto. O silêncio fala mais do que 1000 palavrões de indignação. Ele comunica que você não concorda,
sem mostrar suas cartas. Gera um baita desconforto no outro, sem te expor. A terceira é fugir das ciladas da mente. As pesquisas de economia comportamental mostram que quem negocia está sempre caindo em armadilhas, tipo os efeitos de enquadramento, o princípio do contraste, o medo de perder. Ter um tempo para pensar durante a negociação, essa folguinha que o silêncio te dá de presente, te ajuda a escapar dessas furadas. Maquiavel não tinha ressonância magnética, nem conhecia essa história de economia comportamental. Mas ele sacou a mesma coisa nos conselhos de Florença, nas cortes da Europa, nas guerras da Itália. Quem abria a boca primeiro dançava. Quem calava estrategicamente ganhava. Não porque era mais inteligente ou tinha lábia, mas porque entendia uma parada fundamental sobre o poder. Agora preciso te alertar de uma coisa antes de continuar, porque o silêncio mal usado pode te derrubar tão feio quanto o silêncio bem usado pode te levantar. A tal pesquisa do MIT achou um detalhe crucial. Quando a diferença de poder entre as pessoas era muito grande, tipo um candidato a um emprego e o cara que está contratando, e o candidato entrava em silêncio. Não rolava nada de bom. Pelo contrário, o cara se sentia até pior. O tal Shinyashiki, adaptado, explicou que isso acontece porque, em vez de abrir espaço para pensar, o silêncio faz o oposto. O candidato fica ali, agoniado, sentindo o peso da tensão. E aí a gente chega na regra mais brutal de Maquiavel sobre o silêncio. Não é só quando você cala, é de que posição você cala. O silêncio de quem manda intimida. O silêncio de quem não tem poder incomoda. O mesmo silêncio, resultados completamente diferentes. A diferença não está no tempo que você fica quieto. Está na energia que você joga enquanto segura a onda. E é aí que a maioria dos conselhos sobre silêncio estratégico dá com os burros nágua. Mandam você calar. Mas não explicam como bancar o poderoso em silêncio. Mandam esperar, mas não ensinam a não parecer frágil. Mandam observar, mas não mostram como não ficar com cara de perdido. Leila Navarro, professora da Harvard Law School e especialista em negociação, adaptado, explica: o silêncio permite que a gente tente entender o que está rolando dentro da gente e no outro também. Essa pausa pode gerar reflexão. Será que eu quero mesmo soltar a primeira coisa que me vem à cabeça? Ou é melhor pensar um pouco nas consequências? Só que tem uma diferença gigantesca entre fazer uma pausa para refletir e fazer uma pausa porque você não sabe o que dizer. A primeira é poder, a segunda é paralisia. E as pessoas sacam essa diferença na hora, não nas suas palavras. No seu corpo, na sua respiração, na tensão dos seus ombros, na direção do seu olhar. Maquiavel já entendia isso de cara. Ele escreveu que o estadista tem que ser flexível, tem que saber mudar de atitude, do bem para o mal e vice-versa, dependendo da sorte e das circunstâncias. E o silêncio é talvez a expressão máxima dessa flexibilidade. O silêncio te permite observar as circunstâncias antes de se comprometer. Te permite medir a maré da sorte antes de arriscar sua fortuna. Agora, deixe-me revelar o método exato que eu destilei desses estudos e da observação implacável de Maquiavel. São 4 etapas do silêncio estratégico que transformam conversas ordinárias em oportunidades de poder. A primeira etapa é o que eu chamo o silêncio de entrada. Quando você entra em qualquer situação nova, seja uma reunião importante, uma negociação tensa, ou mesmo uma discussão pessoal, seu primeiro instinto é estabelecer sua presença, falando, se apresentando, compartilhando sua perspectiva. Isso é exatamente o que não fazer. O silêncio de entrada consiste em observar antes de participar, escutar antes de falar,
ler o ambiente, antes de tentar influenciá-lo. Por que isso funciona? Porque enquanto você observa em silêncio, os outros revelam suas posições, suas inseguranças, suas verdadeiras prioridades. Eles falam para preencher o vazio que o seu silêncio cria. E cada palavra que eles dizem é informação valiosa que você pode usar depois, como um as na manga. Um estudo publicado no Brazilian Journal of Business and Management confirma que o silêncio influencial, utilizado por líderes e figuras de autoridade, pode amplificar a efetividade de suas declarações. Além disso, o silêncio joga um papel crítico na gestão de impressões. As pessoas podem usar pausas estrategicamente para turbinar a comunicação persuasiva. Um verdadeiro jogo de mestre. A segunda etapa é o silêncio de processo. Isso acontece durante a conversa, quando alguém te faz uma pergunta espinhosa, quando te pressionam para uma resposta imediata, quando tentam te manipular com uma urgência artificial. A maioria das pessoas responde automaticamente, preenche o silêncio, porque se sente desconfortável. Aqui está a sua oportunidade de ouro. 3 segundos. É só disso que você precisa, de acordo com a pesquisa do INSPER. 3 segundos de silêncio antes de responder. Mudam a dinâmica completamente. Comunica que você está considerando a pergunta seriamente, que não se deixa manipular pela pressão, que sua resposta vale a pena esperar. E durante esses 3 segundos, sua mente muda do modo reativo para o modo deliberativo, da resposta automática para a resposta calculada. Um lance de gênio. A terceira etapa é o silêncio de âncora. Isso é específico para momentos onde alguém tenta estabelecer termos injustos. Te oferecem um preço ridículo, te pedem algo irrazoável, te faltam com o respeito, com uma afirmação absurda. Seu instinto é protestar, argumentar, explicar por que eles estão errados. Mas a FGV descobriu algo fascinante. Seu silêncio impactado neutraliza essa âncora muito mais efetivamente do que qualquer grito ou protesto verbal. Por quê? Porque as palavras te comprometem. Se você argumenta contra a posição deles, está legitimando aquilo como ponto de partida para a discussão. Se você protesta, está revelando que aquilo te afeta. Mas, se você simplesmente fica em silêncio, sustenta o olhar e deixa a absurdidade da proposta deles preencher o espaço, você devolve a pressão para eles, os obriga a se justificar, a relenar o silêncio que você criou, a revelar mais do que pretendiam, como um xeque-mate no jogo de xadrez. A quarta etapa é o silêncio de fechamento. A maioria das pessoas, quando conseguem um acordo favorável, imediatamente começam a falar, agradecem, elaboram, adicionam condições, continuam vendendo, depois de já ter vendido. Isso é um erro fatal. O silêncio de fechamento consiste em fechar a boca, depois de conseguir o que queria, não enfeitar a vitória, não dar razões para o outro reconsiderar, não abrir novas linhas de discussão que poderiam complicar o que você já conquistou. Maquiavel observou que os estadistas mais bem-sucedidos de sua época compartilhavam uma característica em comum. Eles sabiam quando parar, não por covardia, mas por estratégia. Entendiam que cada palavra adicional, depois da vitória, era uma oportunidade para a derrota, um passo em falso no tabuleiro. Agora, deixe-me falar de algo que a maioria dos vídeos sobre poder nunca mencionam:
O custo do silêncio mal usado. Existe uma diferença brutal entre silêncio estratégico e silêncio passivo. O silêncio estratégico é ativo, consciente, deliberado. Projeta poder, porque vem de uma posição de escolha. Você se cala, porque decide se calar. Não porque não sabe o que dizer. O silêncio passivo é reativo, involuntário, defensivo, projeta fraqueza, porque vem de uma posição de medo. Você se cala, porque teme as consequências de falar, não porque o silêncio seja sua estratégia. A pesquisa sobre ostracismo no trabalho mostra isso claramente. Um estudo publicado na Revista Brasileira de Psicologia do Trabalho encontrou que o silêncio defensivo, usado como resposta de evitação a maus tratos interpessoais, reduz a autoestima organizacional do funcionário. O silêncio do medo não te dá poder. Ele te tira, te derruba. E aqui está a reviravolta maquiavélica. Quem te observa não pode distinguir automaticamente entre silêncio estratégico e silêncio passivo. Mas eles podem sentir. Eles percebem isso na sua postura, na sua respiração, na qualidade da sua atenção. O silêncio estratégico tem peso, presença. O silêncio passivo tem vazio, ausência, como uma folha ao vento. Como você transforma um no outro? Maquiavel falou de virtude, a capacidade de agir efetivamente no mundo. A virtude não é virtude moral, é competência. É a habilidade de responder adequadamente às circunstâncias. E o silêncio estratégico requer uma forma específica de virtude, a capacidade de sustentar a atenção, sem piscar, de habitar o silêncio, sem precisar preenchê-lo, de projetar intenção, mesmo quando você não diz nada. Isso se treina, não se nasce com isso. Você desenvolve isso através de prática deliberada. O primeiro exercício é o que eu chamo a contagem de 3. Cada vez que alguém te faz uma pergunta, antes de responder, conte mentalmente até 3. Não importa o quão óbvia seja a resposta. Não importa o quão urgente pareça a situação. 3 segundos. Esse exercício simples reprograma seu sistema nervoso para tolerar o silêncio, para vê-lo como espaço, não como vazio, como uma tela pronta para a obra-prima. O segundo exercício é a observação silenciosa. Uma vez ao dia, em qualquer situação social, se proponha a não falar. Durante os primeiros 5 minutos, apenas observe. Note quem fala mais, quem escuta, quem parece desconfortável com o silêncio, quem o maneja com graça. Esse exercício te ensina a ler dinâmicas de poder, que são invisíveis quando você está ocupado falando. O terceiro exercício é o silêncio de âncora deliberado. Da próxima vez que alguém te faz uma proposta que você considera inadequada, em vez de argumentar, simplesmente fique em silêncio. Sustente o olhar. Deixe que eles preencham o vazio. Note o que acontece. Quase invariavelmente, eles começarão a se justificar, a suavizar sua posição, a revelar suas verdadeiras prioridades, um blefe revelado no jogo de pôquer. Mas há algo mais que você precisa saber. Existem 5 momentos específicos onde o silêncio é absolutamente crítico. Existem momentos cruciais em que uma única palavra pode destruir tudo o que você construiu. O primeiro momento é quando alguém te provoca intencionalmente. Maquiavel já observava que muitos conflitos políticos começavam não por estratégia, mas por reação emocional a uma provocação. Quando alguém te insulta, te desafia
ou tenta te tirar do sério? Sua resposta imediata, quase sempre, é a incorreta. O ouro, nesse momento, faz duas coisas. Primeiro, te dá tempo para que seu córtex pré-frontal recupere o controle da sua amígdala emocional. Segundo, nega ao provocador a reação que ele busca. Sem combustível, o fogo se apaga sozinho. O segundo momento é imediatamente após fazer uma proposta importante. Esse é um erro que vejo constantemente. Em negociações, alguém apresenta uma oferta e então, nervoso com o silêncio, começa a justificá-la, a suavizá-la, oferecendo concessões, antes que o outro tenha respondido. Cada palavra que você adiciona, depois da sua proposta, é um sinal de insegurança. Um tubarão dos negócios experiente vê isso e sabe que pode pressionar mais. Faça sua proposta e cale-se. Deixe que o ouro trabalhe por você. O terceiro momento é quando alguém está confessando algo importante. Seja um subordinado, admitindo um erro, um sócio, revelando informação sensível, ou qualquer pessoa em posição vulnerável. Seu ouro nesse momento comunica que você está escutando completamente, que você não está julgando prematuramente, que o espaço é seguro para continuar. As pessoas revelam suas verdades mais profundas nos silêncios que você oferece, não nas perguntas que você faz. O quarto momento é quando você cometeu um erro e alguém está te criticando, justificadamente. O instinto é defender-se, explicar, justificar. Mas Maquiavel entendia que a defesa prematura amplifica a ofensa. Se alguém tem razão na crítica, seu ouro comunica que você está considerando-a seriamente, que você respeita a perspectiva dela, que você não é tão frágil a ponto de precisar defender cada erro. Paradoxalmente, esse ouro gera mais respeito do que qualquer defesa elaborada. O quinto momento é quando você está ganhando. Esse é, talvez, o mais contraintuitivo. Quando você tem a vantagem, quando o outro está cedendo, quando tudo vai a seu favor, o instinto é celebrar ou seguir pressionando. Ambos são erros. O ouro da vitória preserva a dignidade do outro. Permite que sintam que chegaram à decisão por si mesmos. E não que foram derrotados. E isso é crucial para qualquer relação que você pretenda manter depois da negociação. Há um padrão aqui que Maquiavel identificou há séculos e que segue sendo verdade hoje, em todos esses momentos. O impulso natural é falar. E em todos esses momentos, falar é o erro. A natureza humana nos empurra para a reação. E o poder, a influência, exigem a capacidade de resistir a esse impulso. Deixe-me dar um exemplo concreto de como isso funciona na prática. Imagine uma negociação salarial. Você pesquisou o mercado. Sabe que seu posto vale significativamente mais do que o que te pagam. Pede uma reunião com seu chefe. A abordagem típica é entrar argumentando, listar suas conquistas, apresentar dados do mercado, explicar por que merece mais. Isso parece lógico. Mas tem um defeito fatal. Você dá ao outro toda a informação que ele precisa para negociar contra você. Você mostra exatamente o que você valoriza, o que você sabe e o que você espera. A abordagem maquiavélica é diferente. Você entra, cumprimenta brevemente e então faz uma só declaração. Acredito que é momento de revisar minha compensação. E você se cala, sustenta o olhar, espera. O que acontece? Nesse ouro,
Seu chefe, incomodado com o vazio, começa a falar, e o que ele diz? Te revela tudo. Se ele começa a justificar, porque não pode te dar mais. Agora você conhece as objeções dele, sem tê-las perguntado. Se ele começa a perguntar, o que você tem em mente? Ele te acaba de dar permissão para ancorar alto. Se ele começa a enumerar suas deficiências, agora você sabe exatamente o que você precisa abordar. Em qualquer caso, você ganha informação que não teria se tivesse começado falando. Esse é o poder do ouro aplicado. Não é só evitar falar, é criar espaço onde o outro revela o que você precisa saber. E há outro elemento aqui, que quase nunca se menciona. O ouro te permite observar a linguagem não verbal. Quando você está ocupado falando, sua atenção está nas suas próprias palavras. Mas quando você se cala, você pode ver as microexpressões que cruzam o rosto do outro, a mudança na postura, a tensão nos ombros, os gestos nervosos com as mãos. Tudo isso é informação que a palavra falada oculta e que o ouro revela. Agora, se você chegou até aqui, há algo que você deve saber. Esse tipo de conteúdo não existe em nenhum outro lugar. Da mesma maneira, a maioria dos canais sobre desenvolvimento pessoal te vende motivação vazia. Te dizem para acreditar em si mesmo, para pensar positivo, que o universo conspirará a seu favor. Se você só o desejar, com força suficiente, isso é lixo. Maquiavel sabia disso há 5 séculos. Os estudos da FGV e do INSPER confirmam isso hoje. O poder, a influência, não vem de desejar, vem de entender, de observar, de calcular, de executar com precisão. Cada vídeo como este vai contra a corrente de conteúdo motivacional vazio que inunda a internet. Requer pesquisa real, síntese de estudos científicos, conexão de ideias que a maioria prefere manter separadas. E quando você apoia este conteúdo com o Super Thanks, que vê aí embaixo, você não está só deixando uma gorjeta, você está financiando mais vídeos que te dão ferramentas reais, em lugar de promessas vazias. Você está dizendo, quero verdade brutal, não motivação superficial. Você está se unindo a uma comunidade de pessoas que entendem e que o poder se constrói, não se deseja. Voltemos ao ouro, a uma dimensão do ouro estratégico que quase ninguém discute, e é, talvez, a mais poderosa de todas, o ouro interno. Você pode dominar todas as técnicas de ouro externo. Você pode contar até 3 antes de responder. Você pode sustentar silêncios incômodos, sem piscar. Você pode neutralizar âncoras e fechar acordos, com precisão maquiavélica. Mas se sua mente interna é um caos constante, de dúvidas, justificativas, ensaios mentais, de conversas futuras, medo do que os outros pensam, todo esse ouro externo será vazio. Maquiavel não escreveu explicitamente sobre isso, mas seu conceito de virtude o implica. A capacidade de atuar efetivamente no mundo requer, primeiro, clareza interna. Você não pode calcular. Se sua mente está ocupada com ruído, você não pode observar. Se está distraído demais pela sua própria ansiedade, você não pode projetar poder. Se internamente está questionando cada decisão, o ouro interno é a base do ouro externo e se cultiva de maneiras diferentes.
A prática mais efetiva que conheço é o que os pesquisadores chamam atenção focada, não meditação, no sentido espiritual, simplesmente a capacidade de direcionar sua atenção para um ponto e mantê-la ali, sem se distrair. Isso parece simples, mas é extraordinariamente difícil para a mente moderna, acostumada a saltar entre estímulos a cada poucos segundos. Comece com 60 segundos. Sente-se. Escolha um ponto de foco. Pode ser sua respiração. Pode ser um som. Pode ser uma sensação física. Mantenha sua atenção ali durante 60 segundos. Completos. Cada vez que sua mente divagar, você volta. Sem julgamento, sem frustração, apenas volta. Isso treina algo específico no seu cérebro. A capacidade de não reagir automaticamente a cada pensamento que surge. A capacidade de observar sem participar. A capacidade de manter silêncio interno, mesmo quando sua mente quer preenchê-lo com ruído. E essa capacidade se transfere diretamente para o silêncio externo. Quando você consegue sustentar o silêncio interno, o silêncio externo deixa de ser incômodo. Você não precisa mais preenchê-lo, porque já não te incomoda. E quando não te incomoda, você não projeta desconforto. Projeta presença, poder, calma calculada. Há algo mais que Maquiavel entendia profundamente. O silêncio não é só uma técnica de negociação ou uma ferramenta de jogo de cintura interpessoal. É uma postura existencial. Ele escreveu que o homem sábio deve observar a natureza humana como ela é, não como deveria ser. E essa observação requer silêncio. Você não consegue ver claramente o que as pessoas realmente são. Se está ocupado projetando o que quer que elas sejam. Você não consegue ler suas verdadeiras intenções. Se está ocupado explicando as suas. Você não consegue entender o jogo. Se está ocupado jogando sem estratégia. O silêncio te permite ver. E o que você vê, quando realmente olha, pode ser incômodo. Você vê as motivações egoístas por trás de palavras generosas. Você vê o medo por trás da agressão. Você vê a insegurança por trás da arrogância. Você vê o jogo que todos jogam, enquanto fingem não jogá-lo. Maquiavel foi odiado por revelar essas verdades. O chamaram de amoral, cínico, perigoso, mas ele não inventou a natureza humana, apenas a descreveu honestamente. E essa honestidade brutal é o que faz seu trabalho tão útil 500 anos depois. O silêncio estratégico não te faz manipulador, te faz realista, não te faz frio, te faz efetivo, não te tira a humanidade, te dá a capacidade de navegar a humanidade de outros com maior precisão. Agora, a pergunta final é a mais importante. Por que o silêncio funciona tão consistentemente? Em tantas culturas, em tantos contextos. Através de 500 anos de história, a resposta está em algo que a pesquisa moderna confirma, mas que Maquiavel intuía. A natureza humana é fundamentalmente estável. Os vieses cognitivos que a FGV estuda hoje são os mesmos que Maquiavel observava em Brasília. A tendência a preencher silêncios, a revelar posições prematuramente, a reagir em vez de responder. Essas não são fraquezas modernas. São características humanas constantes. E isso significa que o silêncio estratégico não é uma moda. Não é uma técnica que funciona em algumas culturas e não em outras. É uma ferramenta fundamental do poder humano. Funciona porque aproveita algo imutável em nossa psicologia,
o desconforto com o vazio, a necessidade de preencher espaços e a tendência a interpretar o silêncio como significativo. Quando você cala estrategicamente, não está manipulando. Está aproveitando a forma como os humanos naturalmente processam o silêncio. Está lhes dando espaço para revelar o que realmente pensam. Está permitindo que cheguem a conclusões por si mesmos, que sempre serão mais persuasivas que qualquer conclusão que você lhes imponha. Maquiavel escreveu: o que deseja conquistar deve primeiro aprender a observar. E a observação requer silêncio. Não há outra maneira. O silêncio não é a ausência de poder. É sua forma mais pura. Não é evitar a conversa. É dominá-la desde o princípio. Não é fraqueza. É a força que não precisa demonstrar-se, porque se sente. Da próxima vez que estiver em uma conversa importante, uma negociação, uma discussão, um momento onde o poder está em jogo, lembre-se disto: você não tem que ganhar com palavras. Você pode ganhar com o espaço entre elas. Agora quero saber de você. Há dois tipos de pessoas vendo este vídeo: os que acreditam que falar os faz poderosos e os que entendem que o silêncio é a verdadeira vantagem. Comente abaixo: qual foi seu momento de silêncio mais poderoso? Aquele momento onde não disse nada e ganhou tudo? Ou, se ainda não o viveu, comente o momento onde falou demais e perdeu. A honestidade brutal é bem-vinda aqui. E se você é dos 5% que entende que isto não é só um vídeo, mas uma mudança em como navega o mundo, inscreva-se, ative a campainha, porque a cada semana trago conteúdo que outros canais não se atrevem a criar. O silêncio é poder. Aprenda a usá-lo.